Olá, pessoal. Boa tarde. Podemos começar, então? Vamos dar início à nossa oficina. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína. Eu trabalho com formação continuada aqui na Secretaria de Educação há algum tempo. Mais especificamente, trabalho com linguagem verbal, né, linguagem escrita, as questões de alfabetização. Há algum tempo eu já desenvolvo esse trabalho com a linguagem e também porque é o objeto do meu estudo, né, das minhas pesquisas. Bem, para a gente começar, então, a nossa oficina, eu vou compartilhar um vídeo com vocês e para que vocês observem um pouco das impressões das crianças a respeito de tudo aquilo que a gente tem vivido desse, né, contexto pandêmico. E como nós vamos tratar muito a questão de conceito, então é interessante porque esse vídeo ele vai suscitar uma discussão, reflexão para a gente introduzir então as questões relacionadas ao conceito. Vamos lá? Só um instante, tá, pessoal? Aqui. Eu vou falar o que a gente acha. Eu sou criança. Entre a escola online e a escola de verdade, prefiro a escola normal. A escola normal é que tem que dar volta para chegar. Eu gosto de ir para a escola. Eu não gosto de ficar em casa. Fico triste porque não pode ir para a escola. Fico muito triste e às vezes eu choro, entendeu? Vou explicar tudo direitinho. O coronavírus veio da China, o japonês veio para todo o planeta, aí trouxe o coronavírus pro planeta. Em toda cidade teve que usar a máscara e se isolar em casa com a sua família. Eu me senti isolado, porque eu não podia sair para lugar nenhum. Nessa pandemia que a gente tá, eu não tô gostando, porque eu não consigo ver meus amigos e nem muito a minha família, porque eu não tô conseguindo ver o meu pai direito, nem algumas pessoas. A escola antes da pandemia era mais legal do que a de hoje, porque tinha muita coisa para fazer ao vivo. Eu tô com vontade de brincar no parquinho, né? Quando tá na hora do recreio. Antes eu achava que a escola estava chata, mas agora que tá. Quando eu tava na escola, que a gente não tinha começado o coronavírus, eu ainda queria ficar em casa, mas depois, quando começou, agora eu quero ficar lá na escola com os meus amigos e poder sair. Na escola online é que tem que fazer um monte de desenho sozinho. Online não tem nenhum amigo. As reuniões. Tem umas que são chatas e outras que são legais. Reunião eu gosto, mas quando a reunião é pouca. Não. Quando a reunião é pouquinha aula, só fazer brincadeira, perguntas. Já tem isso.
É só fazer uma pergunta e brincar. É legal, por causa que a gente consegue ver a professora, mas se fosse presencial seria mais legal. Quando a gente está em casa é mais difícil a tarefa, porque tem mais coisa. E a online é meio difícil, porque quando a professora não está aqui, ela é meio difícil de fazer. A gente precisa estar lá na escola, aí a professora consegue ajudar a gente, porque tem muita gente falando, aí às vezes a gente não consegue. A aula que eu mais gosto na reunião é educação física. Não, artes. Na escola antes, é que podia correr muito na aula de hoje, na aula online. Não pode correr. Eu vou sentar agora. Eu queria que voltasse à escola, mas tá legal. Tá legal, sim. A minha mãe foi trabalhar, e não vai ter ninguém pra cuidar de mim. Então, tipo, o que eu vou fazer? Eu fico sozinha, então se eu não posso brincar, então eu vou fazer o quê? Não faço nada, eu não posso fazer nada. Que eu gosto de ir pra escola, que pelo menos eu arrumo um emprego quando crescer. Que nem você, que deve ter estudado demais para arrumar um emprego. E eu queria ser veterinária. Então, no caso disso, eu tenho que estudar bastante para ser veterinária. Então, porque tinha um vídeo lá na internet que a mãe de uma menina falou que estudar não dá futuro, não dá nada para a vida. É que ela tinha conseguido um emprego não estudando. Eu achei, nossa, eu vou parar de estudar, mas eu vou ter que parar de estudar mesmo? Mas eu vou pra escola, né? Então, se você não tiver algum emprego, você não vai ter nada pra se alimentar. Aí não vai ter como pagar as contas de casa e vai ser expulso. E também, se você atrasar o serviço, se você falar assim, não vou pro serviço, aí você vai ser demitido e vão tirar sua casa porque você não vai ter dinheiro pra pagar as contas, a dívida, a conta de luz, a conta de água, e você vai ser expulso de lá, porque para morar a gente tem que morar de aluguel, senão se você não quiser morar de aluguel, você vai ter que dar todo o seu dinheiro para conseguir morar onde você quer morar. Então, se você morar de aluguel, você vai ser expulso se você não tiver dinheiro. É porque você não vai ter energia, não vai ter nada. Então, se você quiser comprar uma coisa, você não vai ter dinheiro. Já tem bastante gente que morreu por causa do coronavírus, que é meu amigo, algumas pessoas que são amigos da minha mãe. E a gente sente muito saudade de quem quando morre, mas eu sinto muita falta, mas tem que aguentar esse coronavírus, né? Mas é isso. E aí, pessoal, conseguiram assistir? Ok? Bem, não dá, né, para a gente, de modo interativo, falar muito a respeito, porém, gostaria de introduzir aqui algumas falas. Tem que fechar? Ah, entendi. Vamos lá. O que nós acabamos de observar agora, na verdade, é uma representação, né, do conceito que a criança tem acerca do coronavírus e também de tudo aquilo que elas estão vivenciando. O que vocês podem observar, por exemplo, é que algumas crianças apresentam um conceito mais amplo,
que elas conseguem, né, falar um pouco mais a respeito, e outras apresentam um conceito que ele não é tão amplo assim. No entanto, elas apresentam algumas ideias, né, de toda a situação. Aí vocês podem me dizer que, olha, crianças aproximadamente aos 4, 5 anos, 6 anos, todas elas já apresentam o conceito dos objetos, dos fenômenos que elas vivem, né, das situações, das experiências que elas têm. Isso acontece? Não exatamente. Vai depender das condições de vida e educação que elas estão submetidas. E quando eu falo educação, isso tem referência, né, principalmente a nós, professores educadores da educação infantil. Bem, e o que tudo isso tem a ver com a aprendizagem da linguagem escrita e com os jogos de linguagem, que é a nossa proposta aqui hoje? Então, para a gente entender um pouco do papel dos jogos de linguagem, né, para a apropriação da linguagem escrita, é interessante que nós façamos, então, uma síntese do que significa a apropriação da linguagem escrita pela criança, ou do que significa a questão do desenvolvimento da escrita se apresentar para a criança. Então, vejamos. Nós vamos destacar alguns pontos que, para nós, são pontos nucleares, tá? Então, o primeiro deles, para nós compreendemos a linguagem escrita como uma função psíquica superior. Isso significa que, quando a criança nasce, esta função, ela não está com a criança. Ela não pertence ao cognitivo da criança. Se ela não está com a criança, ela está onde? Então, de acordo com o que a psicologia histórico-cultural nos apresenta, essa função, ela aparece 2 vezes no curso de desenvolvimento da criança. A primeira vez vai aparecer fora dela. Isso significa que vai aparecer na esfera cultural, entre as pessoas. E a segunda vez aparece na pessoa. Que significa? Significa que quando essa função aparece entre as pessoas, de algum modo, essas pessoas socializam essa função com as crianças internalizam esse conhecimento e esse conhecimento passa a ser dela. Então, aquilo que estava entre as pessoas passa a ser da criança. Ou seja, aquilo que neste primeiro plano apareceu num plano interpsíquico, que é entre os sujeitos, no segundo plano aparece intrapsíquico. Então, faz parte do sujeito. Isso acontece com todas as funções psíquicas superiores? Sim. E por que acontece com todas? Primeiramente, porque é da nossa natureza as questões da socialização. E por quê? Bem, porque antes de tudo, nós somos sujeitos sociais. Nós somos sujeitos da relação. Tudo que somos, tudo que nos constitui, nós constituímos a partir da relação. A relação com o outro, a minha relação com o mundo. Então,
desse mesmo modo, essas funções, elas se apresentam nessa relação entre as pessoas para que as pessoas socializem essas funções com as crianças e as crianças, assim, se apropriem delas. Bem, entendido, então, né, a linguagem escrita como uma função psíquica superior, isso significa que quando eu grafo, quando eu escrevo, eu grafo ideias. Porque quando eu falo em função psíquica superior, eu estou falando de ideias que me são apresentadas enquanto conceitos. Eu grafo uma palavra, significa que eu grafo um conceito, uma ideia. E quem grafa é a mão que escreve? É claro que eu preciso da habilidade motora, mas quem grafa é o pensamento. É o pensamento que está lá por meio da ideia, representando. E daí eu faço a utilização, né, dessa parte que é mecânica. Quando eu grafo a palavra ou a ideia, então Vygotsky vai nos dizer que a palavra, ela é a menor unidade de análise da consciência. E por que ela é a menor unidade de análise da consciência? Porque ela consegue evocar na criança. O que é evocar? Lembrar-se. Então, para a gente entender um pouco dessa ideia, né, que ele apresenta para a gente, quando, por exemplo, as pessoas, né, apresentaram lá, fizeram uma gravação, que é o grupo da Unicamp, e eles perguntaram para as crianças o que significa para elas esse momento que elas estão vivendo de experiência online, de atividade, né, que elas estão desenvolvendo nessa quarentena. Então, elas evocaram nesse momento a experiência que elas têm, mas elas trouxeram a memória também. Mas quando a gente fala evocar, é porque aquela palavra, ela traz no corpo dela tanto o aspecto fonético, que é do som, quanto o aspecto semântico, que é o quanto aquela palavra representa para nós e quais sentidos, né, elas suscitam em nós, elas despertam em nós. Por quê? Porque quando a gente fala em conceito, nós estamos falando da palavra enquanto signo. E a palavra enquanto signo, ela serve tanto para uma situação de comunicação, como também ela transforma o nosso pensamento, ela transforma o nosso psiquismo, ela transforma a nossa relação com o mundo. Por que eu estou trazendo tudo isso, né, para discussão? Primeiramente, para eu compreender a apropriação da linguagem pela criança, eu tenho que compreender a palavra enquanto signo, porque a criança ela precisa se apropriar da palavra enquanto signo para ela, a partir disso, se apropriar da linguagem escrita. Se antes ela não se apropriar da palavra enquanto signo, se ela não tiver minimamente um conhecimento da palavra enquanto conceito, ela não vai, digamos, se apropriar da linguagem escrita. A gente vai entender um pouco mais isso até o final, né? Mas é só para que vocês compreendam esse todo. Então, para que a gente, né, avance um pouco mais sobre isso, vocês podem me perguntar, tá?
Como que eu faço, então, para que a criança aproprie da palavra enquanto signo? Então, vamos entender um pouco desse curso de desenvolvimento infantil e a função da palavra nesse curso de desenvolvimento dela. Vamos pensar a partir da relação que ela estabelece com o mundo e na relação que ela estabelece psicologicamente falando. Por quê? Bem, porque nós estamos falando em categorias diferentes. Quando Vygotsky e os seus colaboradores apresentam uma teoria, eles apresentam a partir das categorias de análise deles. Então, ele propriamente faz a análise, né, da qualidade do pensamento da criança a partir do pensamento dela e do comportamento que ela apresenta. Já o Elkonin ou Leontiev são outros colaboradores que eles, digamos, eles apresentam uma análise que vai somar com a apresentada por Vygotsky, só que pela via da categoria atividade. E quando ele fala categoria atividade, essa atividade é a atividade da criança com o mundo. Por que que isso é interessante? Porque olhou para aquilo que acontece no psiquismo da criança nesse processo de apropriação da cultura, apropriação dos conhecimentos. O outro olhou para o modo como essa criança se relaciona com o mundo. Qual é a atividade que ela apresenta? De que forma que ela se relaciona com o mundo? E como essa relação influencia o desenvolvimento desse psiquismo? Bem, então, a gente vai discutir essas duas categorias, tanto do psiquismo quanto da atividade. A criança, no primeiro ano de vida dela, ela ainda não apresenta uma relação de comunicação. Por que que ela não apresenta uma relação de comunicação? Por quê? Porque para ela é tudo muito novo, né? Ela ainda não é um ser social. Ela vai se apropriar dos comportamentos humanos e, a partir disso, ela vai se socializando, né, com o mundo. Diante disso, então, o que a teoria nos apresenta? Nos apresenta que essa criança, ela apresenta reflexos das percepções que ela tem deste mundo. E esses reflexos, eles podem ser tanto da criança que está satisfeita, né? Reflexos que são agradáveis para ela ou desagradáveis. Então, quais são esses reflexos? Por exemplo, a criança ela está incomodada porque ela está com fome. O que ela faz? Ela chora. O que o adulto faz? O adulto responde a esse reflexo, né? Ele dá significado, sentido a esse reflexo. Então, ele pega a criança, ele troca, aí ele alimenta essa criança. Por que ele faz isso? Porque, na verdade, o adulto ele está introduzindo essa criança nesse mundo que é sociável. Então, nessa relação que é social. Por que ele faz isso?
Porque nós somos sujeitos da relação e nós necessitamos nos relacionarmos uns com os outros. Neste momento que a criança apresenta uma comunicação que ainda não é uma comunicação, mas mesmo o adulto inserindo ela nessa relação, ela vai se apropriar de alguns comportamentos, as funções elas vão se qualificar, né? E a partir disso, ela vai respondendo essa atividade que pelo adulto ela é antecipada. Porque o adulto, quando ele apresenta essa atividade de conversar, de se comunicar com a criança, ele está antecipando uma relação. Nessa antecipação, o que acontece? A criança vai, então, qualificando essa função dela. Nessa qualificação que nós podemos chamar de complexificação, é que nós chamamos de atividade emocional comunicativa direta, porque é direta com o adulto. Bem, a criança apresenta palavras, né? Já que a gente está falando de palavra enquanto conceito, já que a gente está falando de palavra enquanto signo, não. Ah, mas às vezes ela fala má para mamãe, má para mamá. Ok, mas nós não chamamos isso ainda de palavra. Nós podemos chamar de meia palavra, mas não é a palavra que apresenta a composição sígnica. Que composição é essa? Justamente essa relação que nós temos, que é do som, a face fonética, e a relação que é semântica. Neste momento também, dos primeiros meses de vida, a criança ela é orientada primeiramente pela percepção e depois pela sensação ou pelas questões afetivas. Quando eu falo afetivas, não é necessariamente o afeto de sentimento, porque a criança ela não consegue apresentar neste momento, porque ela não tem clareza do que é o sentimento, triste, contente, alegre. Ela consegue apresentar uma satisfação ou insatisfação, desde do modo como ela é afetada com aquela relação. Por exemplo, sentiu fome, então ela está sendo afetada por uma situação. E o que faz essa situação? Ela responde a essa situação. De que modo? Ela chora, né? Então, de repente, ela precisa de um banho, né? Porque ela defecou. Então, ela também está afetada por essa situação. De que forma que ela responde a isso? E assim sucessivamente. Bem, então, nessa relação, o adulto vai dando significado a isso que a criança vai vivendo e a criança vai sendo inserida nesse contexto social e, a partir disso, vai engendrando, então, vai nascendo, vai surgindo essa primeira atividade comunicativa direta com o adulto. Diante disso, o que a gente observa? Primeiramente, que essa necessidade, ela não é gerada pela criança, porque a criança não tem condições de gerar essa necessidade, mas ela é gerada pelo adulto, que vai gerando essa necessidade de comunicação para ela, e ela vai, então, né, apresentando esse comportamento
de comunicação com ele. Quando a gente fala daí da questão da percepção, a percepção, digamos que é a primeira função, né, quando a criança, se apresenta na criança quando ela vem ao mundo, que é por meio da percepção que ela consegue daí captar, né, as coisas que estão em volta dela. Bem, a partir disso, a criança ela apresenta assim comportamentos que não são coordenados, né? Mas eles também, além de não ser coordenados, são comportamentos involuntários. Por quê? Porque ela não tem controle. Então, é justamente a fusão, né, dessas funções, percepção, sensação, que faz com que ela apresente esses comportamentos. Que comportamentos são esses? Então, vocês podem ouvir, por exemplo, as crianças balbuciando ou as crianças mexendo os pés, né, as mãos em conjunto. Então, não é um comportamento que está coordenado. E nesse momento também a necessidade, né, de desenvolvermos ou potencializarmos duas situações, minimamente. Quais são elas? O desenvolvimento da escuta, da acuidade auditiva e o desenvolvimento também da questão da linguagem. Por quê? Porque neste primeiro momento, a criança ela não tem ainda clareza desse outro e da questão, por exemplo, do papel desse outro nessa relação. Então, ela precisa passar por atividades que apresentem para ela a importância e o papel desse outro. E para que isso seja feito, também é interessante, antes de mais nada, desenvolvermos, né, a acuidade auditiva, porque é dela também que vai potencializar a questão da percepção, da atenção, tão necessária para as crianças na apropriação da linguagem escrita. Então, agora, para início, né, eu vou começar a apresentar aqui alguns jogos e eu gostaria que vocês daí manifestassem, vocês podem colocar isso no chat, tá? Não precisa abrir o microfone, porque nós temos aí um número grande de pessoas, né, que estão logadas. Então, eu gostaria que vocês respondessem no chat as perguntas que eu vou fazer. Então, esse é um primeiro exercício para a gente desenvolver ou pensar a partir dele, né? Desenvolver essa escuta atenta da criança. Vamos lá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Tudo bem, gente? Eu gostaria que vocês sinalizassem, que eu só estou vendo uma carinha aqui bonitinha da Lucy, né, Lucy? Legal. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora o vídeo. A ideia é que vocês digam qual é o animal que foi convidado para desfilar, tá?
Bem, gente, a ideia era que não aparecesse as imagens, mas eu não consegui abrir o outro vídeo, porque o outro vídeo não aparecia as imagens, daí vocês tinham que adivinhar. Mas vocês podem fazer isso com os pimpolhos de vocês. Então, Camille Saint-Saëns, né, ele compôs essa música, na verdade, né, essa orquestra, e na composição, ele tinha uma ideia de brincar um pouco com os instrumentos e para que os instrumentos reproduzissem os sons dos animais. Então, por isso que ele chama de Carnaval dos Animais. E tem até, depois eu vou encaminhar os links para vocês, tem livros, né, de história que narra essa história, e tem também vídeos que apresentam essa narrativa e, respectivamente, também cada um dos animais apresentando os sons. E o que é interessante disso tudo? Então, vocês podem, por exemplo, perceber que no refrão, né, tanto o livro ele traz um pouco dessa ideia, que vocês percebem que os instrumentos sonoros que ele utiliza, então, eles apresentam uma intensidade que às vezes é maior, né? E que dá, por exemplo, margem para a gente pensar no animal, que é uma relação até simbólica. Porque quando ele começa, né, o instrumento que ele utiliza parece que está dando aquelas passadas fortes, e até no refrão, né? Então a gente tem a impressão que digamos, é um animal grande que está, né, fazendo, digamos, uma pressão, uivando, enfim. Então, dá aquela semelhança, traz, né, na imagem, a gente consegue evocar essa semelhança. O segundo é uma galinha, e eu vou só passar uma parte para vocês e depois eu vou passar uma outra para vocês terem uma noção, tá? Olha, gente, eu estou sendo melhor agora do que eu fui de manhã, viu? Porque de manhã tudo aconteceu aqui e eles não tiveram nem oportunidade de ver esses vídeos, quase todos. Vocês foram contemplados. Onde que eu... Ah, tá. Peraí. Deixa eu entrar aqui de novo.
Peraí que eu vou ainda passar mais um outro aqui. Não, não é esse que eu quero. Não, melhor. Conseguiram assistir? Deu para vocês terem uma noção, né? Bem, quando a gente fala, então, em relação a conceito da palavra, nós estamos nos remetendo a categorias. Por quê? O que a palavra significa para a gente? A representação da categoria, de categorias. Por quê? Porque ela não serve só para dar nome às coisas, mas também para categorizá-las. Então, no caso, por exemplo, do Carnaval dos Animais, nós estamos falando de uma categoria. Que categoria é essa? Dos animais. Então, eu posso ter ali diversos animais, e não exatamente o animal da minha casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a criança, quando ela é, né, tanto bebê, quando ela começa a falar, então tudo para ela é muito particular, muito pessoal, porque está muito ligado a esse campo que é sensorial, perceptivo, o campo imediato. Falar para ela de um animal, para ela muitas vezes significa que é o animal aquele que ela tem na casa dela. Não exatamente representa uma categoria de palavras, né? Então, por exemplo, olha, o cãozinho é aquele que eu tenho lá na minha casa. Para vocês terem uma ideia a respeito disso, eu tenho uma priminha, hoje ela é maior, né? Mas quando ela tinha aproximadamente 3 anos, ela conversando com outra amiguinha num parque de diversões, ela perguntou para a amiguinha dela, que ela não conhecia, qual era o nome dela. E a amiguinha falou assim, Manu, porque o nome da amiguinha era Manuela. Só que a minha priminha também chama Manuela. E ela disse, não, Manu sou eu, qual é o seu nome? Ela falava Manu, ela falava, não, Manu sou eu, porque para ela, Manu só era ela. Então, ela não entende, por exemplo, essa ampliação do conceito de nome, que muitas outras crianças podem ter o mesmo nome, porque nome representa uma categoria, né, de identificação pessoal, mas não é exclusiva do sujeito, né, a não ser o sobrenome, salvo alguns, né, que tem inúmeros, como Silva, eu, Souza, eu também, enfim, mas a criança ela não tem ainda essa ideia, né, ampla de conceito. Bem, diante disso, então, quando nós apresentamos essa atividade para ela, além da questão de desenvolver a escuta atenta, eu também posso desenvolver essa noção de categorias, né? Do conceito também de corpo semântico. Em relação a isso, eu vou trazer para vocês um outro vídeo que ajuda a entender um pouco mais essa ideia. Ou de categorização de palavras, de conceitos que pertence a essa cultura. Nós também dissemos aqui, a gente começou a falar um pouco sobre isso,
que no início a criança ainda ela não tem essa clareza do outro enquanto um interlocutor. Então, tem algumas atividades também que ajudam a potencializar isso. Porque são atividades que a criança ela tem que pensar, né, que ela não está sozinha no mundo e que este não estar sozinha faz com que gere a necessidade de comunicar-me com o outro. Gera essa necessidade de me relacionar com o outro. E são todas as condições que Vygotsky vai dizer que precisa ser modelizada para a criança, apresentada para ela. Então, eu vou dividir aqui uma atividade com vocês, tá? Então, só mais um instante. Vocês vão ver muitos vídeos hoje. Calma lá. Sinto muito, mas... Estou botando a calça. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Seu lobo está. Estou botando a camiseta. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Seu lobo está. Estou botando o casaco. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Seu lobo está. Estou botando o sapato. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Vamos brincar no bosque enquanto eu não vem. Seu lobo está. Estou com fome, vou comer todas as frutas da vovó. Esperem, eu sou um lobo bonzinho. São só as frutinhas. Não. Poxa. Por que é interessante, gente, esse tipo de atividade? Bem, primeiro porque você está modelizando para a criança uma situação de interlocução por meio de um jogo, de uma atividade, de uma brincadeira. Então, existem outras atividades assim, como, por exemplo, que vocês também bem conhecem, aquela do João, né? O João comeu pão na casa do Francisco, ou daí vocês vão inserindo o nome das crianças, porque esses jogos, eles exigem, né, ou da criança ou do próprio adulto, que no caso, por exemplo, o bebê, ele ainda não consegue fazer isso, mas o próprio adulto, além de modelizar, ele vai apresentando esses turnos de fala. O que significa isso? Significa que o adulto fala, mas ele precisa de outra pessoa para responder. Então, a necessidade da comunicação, a necessidade da socialização. E você vai engendrando isso nesse percurso, né, da necessidade de que a criança se comunique com outra. E tem também um outro jogo que é muito comum e que vocês utilizam muito, do toucinho, né? Cadê o toucinho que estava aqui? Então, por exemplo, o gato comeu, cadê o gato? E por quê? Alguém vai respondendo, né? Então, o adulto vai perguntando, a criança vai respondendo, e assim acontece essa interação.
Mas o adulto tem que sempre apresentar esse modelo, porque é somente a partir do modelo que a criança vai avançar nesse percurso de desenvolvimento. Bem, nós estamos então falando de crianças, né, a partir do seu primeiro ano de vida. E daí nós temos também as histórias e tantas outras coisas que apresentam, né, essa mesma, digamos, esse mesmo processo de interação. Quando a criança começa a engatinhar, né, que ela sai desse campo diretamente perceptual, mas somente com a mãe, né, com o adulto, ela começa a explorar outros lugares. E diante dessa exploração, o foco de interesse dela vai modificando. Então, a comunicação é importante, mas ela não é tão mais importante. O foco da criança passa a ser agora o modo como ela vai explorar os objetos. Então, essa exploração, que é atividade manipulatória objetal, ou objetal manipulatória, ela vai ter interesse na exploração do objeto e também terá interesse na função que esse objeto desempenha. Por quê? Porque a partir deste momento ocorre o primeiro grande, que a gente vai dizer, salto qualitativo da função psíquica superior, que é o entrecruzamento da linguagem e do pensamento. Esse salto ele é importante por quê? Porque abre o caminho para as questões relacionadas ao processo de abstração. A partir disso, a criança ela começa a abstrair as situações, a palavra, por meio do pensamento. Ela consegue pensar no objeto mesmo na sua ausência. Então, eu vou agora apresentar para vocês uma atividade que é muito interessante, né, a gente apresentar a partir dessas situações. Então, mais um vídeo aí para o grupo. É bom porque assim vocês não ficam só me ouvindo falar. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Que legal que vocês estão aí! É claro que eles estão aí, a gente tá vendo, Doroteia. Conta logo. Ai, sabe quem tá aqui? Ai, eles maravilhosos, espetaculares pra brincar com a gente. O Grupo 3! Deixa no pão, hein? No pão, como que era mesmo? Como é que é mesmo? Como que era? Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pãozinho, pãozinho, tô com manteiga! Ai, eu tô entendendo! Tem que prestar atenção. Eles podiam explicar pra gente assim, devagarzinho, né? Acho que era uma boa, o que você acha? É Esteban! Marina! Ai, socorro! Calma, Doroteia, vai dar certo. Ajuda a gente! Mostra direitinho. Nós vamos aprender a fazer um pão. Primeiro, põe um pão no forno. E todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão.
faz o pão. Faz o pão. E muito bem, agora vamos aprender a amassar o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. E agora o grande finale. E pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Preparados? Respirando profundamente. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Muito bem. Agora, uma pessoa vai ser a boca que vai comer o pão. E outra vai ser o padeiro que vai fazer o pão. Preparados? Respirando profundamente. Respira. Ei! Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Ei! Já trocou? Quem é a boca vira o padeiro, quem é o padeiro vira a boca. Eu vou ser a boca bem grande agora. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. E agora, preparados? Sim, agora a gente vai fazer na velocidade da luz. Preparados? E todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Pão, 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 pão. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. E faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Eu adoro esse grupo. E aí, pessoal? Assistiram? Muito legal, né? Por que é interessante? Bem, nós estamos falando da questão da palavra enquanto signo, enquanto conceito, né? Qual é o conceito que nós temos de pão? Então, por exemplo, nós sabemos que não existe só um tipo de pão, que existem vários pães. A criança nem sempre tem o mesmo conceito. Pode ser que ela fale, né, isso faça parte desse campo fonético dela, mas não necessariamente faça parte, ela tem as mesmas ideias desse campo semântico, né? Dessa questão do conceito de pão. Então, tem aí uma oportunidade, por exemplo, para que vocês apresentem outros pães para as crianças.
Então, o pão que ele é chamado de pão de forma, o pão que é o filão, o pão que é o pão caseiro, que a mãe faz em casa, ou que vocês façam em casa e levem para a criança provar. E o que é interessante, né, de toda essa atividade é que nós estamos falando também de uma situação que o pão, como que ele chega até nós? Então, alguém, né, faz o pão. Esse alguém pode ser o padeiro, pode ser a mãe, o avô, a avó, enfim, de alguma forma ele chega até nós. Mas tem todo um processo, né, de produção desse pão. Então a massa, né, produz a massa de verdade. Enfim, isso eu posso apresentar para a criança também, para que ela tenha compreensão desse todo, né, para que esse universo de conceitos se amplie para ela. Então, são possibilidades de trabalho que vocês podem desenvolver na sala de aula. E vocês podem me dizer, mas por que tudo isso é interessante? Primeiro, a gente não pode perder essa compreensão que eu disse para vocês, que são nucleares. Quando a criança ela vai escrever, ela nota ideias. Ideias são conceitos. São conceitos que ela tem, de alguma forma, representado no pensamento, né? Porque nós grafamos aquilo que está no pensamento da criança. Se eu disser alguma palavra que muitas vezes ela não tem essa relação conceitual, ela não necessariamente vai produzir a escrita. Então, é importante a gente, né, deixar isso bem claro. Eu vou apresentar agora um outro vídeo que vai dar mais algumas ideias em relação a isso. Vai trazer mais algumas ideias. Quem aqui gosta de comer muito? Você gosta? Mas tem que comer muito mesmo. Ah, a gente aqui do Tiqueque, a gente também adora, viu? Comer muito. E sabe por quê? Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo e odó. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo e odó. A minha mana para esperar o almoço come casca de banana, depois engole o caroço. E o meu titio faz vergonha a todo instante, foi ao circo com fastio e engoliu um elefante. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo e odó. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo e odó. A minha tia já engoliu uma fruteira, estou vendo ainda o dia que ela almoça a cozinheira. E depois disso leva sempre a dar palpite, toma chumbo derretido pra abrir o apetite. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo e odó. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo e odó. Meu bisavô, que era um índio botocudo, devorou a tribo inteira com pajé, cacique e tudo. E a minha tia que come a la portuguesa, reduziu 2 bois a pó e ainda quis a sobremesa. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come prato fundo e odó.
Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo. Na minha casa só se come em prato. Na minha casa só se come. Na minha casa só se. Em prato fundo eu dou. E aí, pessoal, gostaram? Bem, voltando a falar de categorias, então o que esse jogo ele nos apresenta, né? Uma situação que a gente pode brincar a partir da categoria de pratos. Lembrando, nós estamos falando a partir da atividade que é objetal manipulatória. Lembram? Bem, quando o Vygotsky apresenta a teoria dele, ele apresenta uma teoria que ele vai dizer o seguinte: essa teoria é uma teoria voltada para o futuro. E o que isso significa? Significa que a preocupação dele é o vir a ser. Então, quando nós começamos a falar, né, da relação do bebê com o adulto, nós falamos que o adulto ele antecipa o desenvolvimento da atividade comunicativa, porque o bebê até então ele não se comunica com o adulto. Quando eu apresento agora essas duas últimas, né, esses dois últimos jogos, esses dois últimos vídeos, nós também estamos antecipando, por exemplo, a próxima atividade guia, que é a atividade brincadeira de papel social, ou brincadeiras de papéis sociais. Por quê? Bem, se eu estou falando, né, do pão, do padeiro, eu estou alimentando ideias, fornecendo ideias, né, para que a criança possa, a partir disso, representar essas ideias na brincadeira. Assim acontece também com a questão aqui dos pratos. Não é só uma apresentação da categoria dos pratos ou dos objetos, e dizer à criança que nós não temos só um estilo de prato, que nós temos diversos estilos de pratos, né? Mas é possibilitar que dessa atividade essa criança ela apresente, digamos, algumas ações da futura atividade que está por vir, né? Que seria a brincadeira de papéis sociais. Por quê? Lembrando que os colaboradores de Vygotsky, tanto Elkonin como o Leontiev, eles vão dizer que a atividade guia, ela é gestada, ela vai nascer, né, ou vai ser gestada na atividade que a precede. Então, é lá na atividade de objetal manipulatória que vai ser gestado a próxima atividade, que é de jogos de papéis. Por isso que a minha atividade, que eu vou desenvolver com a criança, ela precisa dar essa ampliação para ela, né? Ela precisa fornecer elementos para que ela, a partir disso, crie. Bem, eu vou trazer para vocês, então, um próximo vídeo que vai dar algumas outras ideias agora a partir da questão da abstração, tá? Então, vamos lá. Por quê? Porque quando eu falo principalmente na questão do entrecruzamento entre pensamento e linguagem, nós abrimos caminho para a abstração. Então, vamos lá.
Assistiram? Legal? Bem, gente, por que que é interessante? É um ponto cumulativo, né? Que vai... Nós temos aí diversos outros personagens, mas ele não é interessante só porque ele apresenta esses diversos personagens. Então, falando desse curso de desenvolvimento, né, da criança, principalmente da questão da linguagem oral e da linguagem escrita, possibilita a criança, além de pensar nessa questão da categorização, do campo semântico, porque percebam, né, cada um dos personagens que vão aparecendo, eles estão dentro de um campo semântico. Além disso, também potencializa a questão da atenção, da memória, da percepção, da escuta auditiva, enfim. Mas tudo isso é importante, né? E também vai possibilitar a criança pensar a partir dessas narrativas. Por quê? Porque apresenta um meio, aliás, um início, um meio e um final. Então, é uma história contada que apresenta os personagens e até chegar no personagem fim. Então, isso vai dando a ideia para a criança de um encadeamento de ideias, de um encadeamento de uma história, de um processo narrativo. Então, não é algo, né, que, por exemplo, é uma história que não tem fim, ou uma história que começa e ela só se repete, mas ela não tem um encadeamento. Essa história, ela tem um encadeamento lógico, ela tem um fim, que não é um fim nela mesma, e, além de tudo isso, ainda fomenta o desenvolvimento dessas questões, né, que eu passei para vocês. Eu vou apresentar para vocês um outro vídeo que dá para a gente compreender melhor isso, principalmente se tratando de campo semântico para a criança. O quanto essas histórias são importantes nesse processo. Estão cansadas de assistir vídeo? Eu espero que não, gente, porque senão fica mais chato, porque senão eu vou falar. Então, vamos lá. É bom porque vocês podem se divertir com os vídeos também. Ei, Vanderlei. Mas você seria chato, né? Ai, pessoal, vocês nem imaginam o que vai ter agora. Claro que eles imaginam, Doroteia, não é? Eles imaginam... O que vai ter agora? O que vai ter agora, Doroteia? Olha lá, olha bem, olha. Histórias para boi não dormir. Muito legal. Ai, sabe quem tá aqui hoje? Hoje, o Grupo Tri. Tadá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos contar aqui uma história de um bichinho que gosta muito de comer banana e pular de galho em galho. Quem que é? Era uma vez um macaco Vanderlei. Ele gostava muito de banana. Banana, maçã, prata, ouro e nanicó. Ele gostava muito de banana. Ei, Vanderlei. Ele gostava muito de banana. Ei,
Vanderlei, Vanderlei, Vanderlei. Ele gostava muito de banana. Certo dia, o macaco Vanderlei subiu num galho alto de uma árvore para saborear uma gostosíssima banana. Mas eis que ele milicou e a banana caiu dentro do tronco oco da árvore. Então, o macaco falou: tronco, por favor, me dê a minha banana. Mas o tronco fingiu que nem ouviu, mas o tronco fingiu que nem ouviu. O macaco foi falar com o lenhador, para o lenhador cortar o tronco onde estava a banana. Mas o lenhador estava com preguiça, mas o lenhador estava com preguiça. O macaco foi falar com o soldado, para o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco onde estava a banana. Mas o soldado não quis, mas o soldado não quis. O macaco foi falar com o rei, pro rei mandar o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco onde estava a banana. Mas o rei nem olhou para baixo, mas o rei nem olhou para baixo. Então o macaco foi falar com uma pessoa que tem mais poder que o rei. Quem que é? A dona rainha! E falou para a rainha convencer o rei, para o rei mandar o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco onde estava a banana. Mas a rainha não deu bola, mas a rainha não deu bola. O macaco foi falar com o rato, pro rato roer a roupa da rainha, pra rainha convencer o rei, pro rei mandar o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco onde estava a banana. Mas o rato recusou, mas o rato recusou. O macaco foi falar com o bicho que corre atrás do rato. Quem que é? O gato. Pro gato correr atrás do rato. Pro rato roer a roupa da rainha. Pra rainha convencer o rei. Pro rei mandar o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco onde estava a banana. Mas o gato nem ligou, mas o gato nem ligou. O macaco foi falar com o bicho que corre atrás do gato. Quem que é? O cachorro. Pro cachorro correr atrás do gato. Pro gato correr atrás do rato. Pro rato roer a roupa da rainha. Pra rainha convencer o rei. Pro rei mandar o soldado prender o lenhador que não queria cortar o tronco onde estava a banana. Mas o cachorro estava dormindo, mas o cachorro dormindo. O macaco foi falar com a onça. Pra onça correr atrás do cachorro. E o cachorro correr atrás do e o gato correr atrás do e o rato roer a roupa da e a rainha convenceu mandar o prender o que não queria cortar o tronco onde estava a banana. Mas a dona onça estava ocupada, mas a onça estava ocupada. O macaco foi falar com o caçador. Pro caçador correr atrás da onça. E a onça correr atrás do cachorro. E o cachorro correr atrás do e o gato correr atrás do rato. E o rato roer a roupa da e a rainha convenceu mandar quem? O soldado. E daí é claro que eu vou grafar, né, com a minha mão, um exercício motor, mas na verdade é a ideia que eu vou grafar. Se a criança não tem ideia, ela não grafa. Então, eu preciso alimentar essas ideias para ela, tá? Bem, eu vou apresentar agora um outro jogo para vocês que ajuda também a pensar no campo semântico e na formação de ideias para as crianças, tá? Posso começar? 1, 2, 3. Minha jornada vai sair não pode cair. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar. E caiu no mar, não pode cair, tem que segurar, segura o colega também. E mexe.
Olha só, joga pra lá. Um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus vamos agradecer. Parou. No meio do caminho, o Pedrinho, no meio da jangada, começou a sofrer com um temporal. O temporal é quando fica muito rápido assim. Vamos lá, bem forte. Minha jangada vai sair pro mar. Eu nem vamos lá, bota de novo. Se Deus quiser, eu voltar pro mar. Um peixe bom eu vou trazer. Bota ali. Meus companheiros vão voltar. E a Deus do céu vamos agradar. Bota aí no mar. Bota a jangada no mar de novo. Agradecer. E aí, no meio daqueles perigos todos, de repente parou de ventar e a jangada ficou paradinha no meio do mar assim. Tadinho do Pedrinho, será que ele vai morrer afogado? Não. Vamos ajudar então. Devagarzinho, nós vamos começar a movimentar a jangada de novo. Ó. Minha jangada, devagar, devagar. Agora bem devagarzinho assim, ó. Minha jangada vai sair do mar. Ih, saiu do mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se eu quiser, quando eu voltar pro mar, devagar. Um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu nos agradecer. Assistiram? Bem, nós estamos então falando campo semântico, categorização da palavra, conceitos, a palavra enquanto signo. Pensando a partir do campo semântico, o que nós podemos colocar nessa jangada, né? Então, por exemplo, ali o professor Marcelo Serralva, ele jogou um barco, né, elaborado com dobradura e fez do barco dele uma jangada. Mas nada impede que o professor faça, por exemplo, um peixe e coloque ali e acrescente nessa história. Pode ser um tubarão, pode ser uma baleia, pode encontrar conchinhas, pode encontrar estrela do mar, tudo que diz respeito ao campo semântico mar. Por quê? O mar se apresenta para nós como uma categoria, né? Com um conceito de palavras. E qual que é daí a função da escola? Ampliar este conceito. Porque quanto mais a criança tiver esse universo duplicado, maior vai ser a facilidade que ela terá para daí, né, operar com a linguagem oral. Quando eu falo operar com a linguagem oral, significa fazer da linguagem oral ferramenta do seu psiquismo. A criança, ela não sabe operar com a linguagem, ela não sabe fazer ainda da linguagem oral ferramenta para o seu psiquismo. Isso precisa ser desenvolvido, precisa ser potencializado na escola. Vou trazer um outro vídeo, um jogo que nos ajuda a pensar a partir disso. Você vê? Sim. A gente vai fazer uma roda agora e a gente vai fazer uma brincadeira em cima da música Ciranda dos Bichos, imitando os bichos: jacaré, cascavel, caranguejo, peixe-boi, tuiuiu e também tem a criançada. Vamos lá?
quem sabe dançar. A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, e abre um botão assim. Remexe o rabo e nada no lago, depois dá a mão pra mim. A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar. A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebolando lá, estica o pescoço assim. E sobe no galho, balança o chocalho, depois dá a mão pra mim. A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar. A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, belisca meu pé assim. E mexe o olho e anda de lado, depois dá a mão pra mim. A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, e abre a boquinha assim. Me dá um beijinho e nada um pouquinho, depois dá a mão pra mim. A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, e voa no ar assim. E sobe um pouquinho e desce um pouquinho, depois dá a mão pra mim. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, faz uma careta assim. E dá uma voltinha, sacode a cabeça, depois dá a mão pra mim. Então, vamos lá, gente. O que nós observamos aqui a partir desse jogo, então? Nós observamos que a criança, ela vai fazendo a transposição daquilo que ela ouve para os gestos. O que o Vygotsky fala para nós em relação aos gestos? Gestos é a escrita no ar. Por quê? Quando eu peço para a criança escrever e ela ainda não sabe escrever de modo convencional, e daí muitas vezes a gente fala, a criança está imitando o adulto, sim, mas ela também está transferindo aquele gesto para o papel, escrevendo. Ela apresenta, por exemplo, garatujas, apresenta desenho, mas isso é uma transposição de um comportamento para o outro. Então, nesse percurso, vocês podem, por exemplo, entender que é algo complexo, né? Que demanda uma complexificação. Quando eu falo complexificação, é uma qualificação da função psíquica que a criança vai transformando gradativamente esse comportamento dela até chegar na apropriação da escrita. Então, quando Vygotsky fala a apropriação da linguagem escrita não acontece somente quando a criança pega pela primeira vez no lápis, muito menos quando o professor pede para ela substituir uma letra pela outra. Por quê? Porque ele vai dizer que os aspectos linguísticos, ele faz parte da escrita da criança, mas ele não é o tudo. Por que não é tudo? Porque para a criança escrever, ela precisa de todas essas funções juntas, né, trabalhando em prol da escrita dela. Porque quando eu escrevo, é o pensamento que escreve, né? Eu tenho a coordenação motora, mas o pensamento que vai orientar a minha escrita. Eu escrevo a partir dessa linguagem que eu utilizo como ferramenta do meu psiquismo.
Então, eu tenho controle sobre essa linguagem e consigo pensar nessa linguagem de modo sequenciado, de modo, digamos, em partes. Por que que eu estou falando em partes? Vamos para o próximo vídeo, já está terminando, tá, gente? Calma lá. Bo, 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 né, né, né. Cá, 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 virou boneca. O Né foi passear, o Né foi passear. Assim, boneca virou boca. O Né foi passear, o Né foi passear. Assim, boneca virou boca. Bo, 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 né, né, né. Cá, 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 virou boneca. Bo, 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 né, né, né. Cá, 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 virou boneca. Virou boné, e virou neca, e virou boca. Então, nessa atividade, o que que o Estevão Marques ele apresenta para nós? O modo da criança manipular os sons da palavra. Quando nós vamos escrever, o que que nós escrevemos, né? O que que nós grafamos? A sequência sonora produzida. Só que essa sequência sonora é uma representação dessa ideia, desse conceito que se apresenta para a criança. Porque quando ela grafa, ela se apoia primeiramente nesse plano verbal. E esse plano verbal, ele tem que fazer parte da ferramenta dessa criança, ferramenta do psiquismo. Então, o último vídeo que nos ajuda a pensar sobre isso, vou passar para vocês agora. Fumaça, o trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. Então, o que vocês acabaram, gente, de assistir foram jogos que eles vão desde o primeiro momento que a criança tem contato com a palavra, né, até essas questões, por exemplo, de possibilitar que a criança manipule os sons da palavra. Por quê? Esse trabalho é o trabalho que nós chamamos de consciência fonológica, que permite que a criança opere com a palavra e pense a partir dos pedaços que compõem
a sílaba e das sílabas que daí vão compor a palavra por inteiro, né? Na última formação que nós tivemos, a semana passada, nós falamos um pouco a respeito dos métodos de ensino da leitura e da escrita, né? Dos métodos de alfabetização. Então, na psicologia histórico-cultural ou na pedagogia histórico-crítica, nós não definimos um método. Por quê? Porque o método é aquele que o professor considerar o mais adequado, o mais, digamos assim, o mais ajustado para a situação. Então, nesse sentido, eu tenho que trabalhar, sim, as questões relacionadas às sílabas, as questões relacionadas às vogais, às consoantes, mas para eu trabalhar todos esses aspectos linguísticos, eu tenho que também levar em consideração a questão da oralidade e o quanto a criança já faz uso ou não do oral como ferramenta. Por quê? Porque o oral, ele é base para a apropriação da linguagem escrita, tá? Amanhã, para quem tiver condições, né? Amanhã nós vamos apresentar uma palestra, eu e a minha orientadora, a professora Cláudia, da Unicamp, justamente tratando um pouco mais dessas questões aqui que nós estamos apresentando a vocês. Então, digamos que seria uma continuação até dessa oficina. Eu não sei, né, se eu ajudei ao grupo que está participando. Eu espero, sim, que eu tenha ajudado, que de alguma forma essa oficina tenha contribuído para o trabalho de vocês. Antes de finalizar, eu quero dividir com vocês uma atividade, né? Na verdade, é um relato de experiência da coordenadora Franciane, da Escola Valdemir. Então, nós temos aqui a professora Regiane Salviati, que é também a vice-diretora da escola, e eu, de antemão, quero agradecer, Regiane, viu, ao carinho que vocês tiveram conosco, nos cederam materiais e também quiseram, né, logo de pronto, quando eu fiz o convite, elas quiseram apresentar, sim, aquilo que elas estão desenvolvendo com as crianças. Então, nós ficamos muito gratas, estamos muito gratas mesmo, viu? Pelo gesto de vocês. Então, eu vou agora socializar com vocês o que a coordenadora apresentou para nós, tá? Coordenadora Franciane. Olá, professores, professoras, eu sou a Franciane, eu estou como coordenadora no Centro Infantil Vereador Valdemir Jorge Chinor, e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um relato de experiência que nós estamos passando lá na escola. Então, eu acredito que ele vai durar o ano inteiro, né, por conta das aulas online, e esse relato de experiência, ele é referente mais à creche, né, as turminhas do berçário 1 até o maternal 1, que é o público de 0 a 3 anos. Eu vou dar uma resumida de como que tudo começou, para vocês entenderem. O ano passado, desde o ano passado, a gente já recebe os roteiros, né, da SME, e nós enviamos, além dos roteiros, a gente enviava as orientações através dos grupos do WhatsApp. E era o que nós estávamos fazendo naquele momento, mas ainda tinha uma pulguinha ali atrás da orelha.
No começo desse ano, logo que teve as avaliações diagnósticas, esse ano na nossa escola, no nosso centro infantil, nós estamos de sala de aula, nós estamos com 4 maternal 2. Quando nós finalizamos o processo de avaliação diagnóstica, alguns resultados nós já esperávamos, né, que fossem ser diferentes dos anos anteriores, porém, algumas coisas que nós fomos observar é que, em alguns pontos que tinha defasagens pontuais, essas defasagens elas aumentaram de uma maneira que acabou abrangindo a maioria dos estudantes. E o que nós entendemos? Essas defasagens que eram pontuais eram de crianças que nunca tinham frequentado a escola, crianças que não tinham ido à creche, né? Por isso que tinha certas defasagens. E agora, com esse aumento, nós chegamos à conclusão que foi a falta da frequência da creche. Por mais, foi só 1 ano, foi o maternal 1. Porém, esse 1 ano, mesmo tendo esse atendimento online, esse atendimento remoto, com as orientações dos roteiros, a gente já consegue perceber que eles tiveram, né, uma perca que nós já estamos vendo que está refletindo na sala de aula. E eu confesso que no começo já bateu um desespero, porque a gente queria resolver onde estava ali a situação. Bom, então a gente precisa correr atrás das defasagens do maternal 2, porém, nós temos que voltar o nosso olhar para a creche, porque senão isso irá ocorrer nos demais anos. E aí, aquela angústia que eu acredito que a maioria de nós, de vocês, professores, coordenadores, a gente vem passando desde o início dessa pandemia o que fazer, como melhorar, como atingir, e às vezes a gente tem aquela incógnita, né? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que estou agindo da melhor maneira ou não? E diante de tudo isso, eu me sentei com a direção da escola, a Ana Carolina e a Regiane, a vice, para apresentar os dados, mostrar, né, para a gente conversar referente a isso. E no começo a gente foi pesquisar, procurar estratégias para atingir de uma melhor maneira os pais, né, que primeiramente a gente precisa do apoio dos pais, porque as crianças são bebês. Então, se os pais não colaborarem, se os pais não estiverem dispostos a pegar o celular, a participarem, as crianças não vão ter acesso, independente do material que você faça. Então, a direção me apoiou, me ajudou, me orientou muito, e a gente teve uma conversa com os pais, falamos da importância da educação infantil, da questão que é a primeira etapa da educação básica, lemos muito a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, mas mesmo assim eu ainda continuava com muitas dúvidas sobre o que propor para essas crianças. Era algo que me tirava o sono e eu ainda não sabia o que fazer. Eu estava querendo levar algo ao M1 que talvez, ao invés de ajudar, poderia até atrapalhar. Então, eu confesso que na ânsia de querer fazer mais, de correr para que não tivesse essas defasagens no próximo M2, eu já estava pensando em coisas que não caberiam no M1. Aí, logo, a gente teve um processo formativo, que o nosso foi na escola Lucamur, com a Janaína e com a Marisa.
E foi muito legal, porque foi um grupo pequeno, foi um grupo de território do infantil. E ali a gente pôde expor esse sentimento, essa angústia que a gente estava passando. E eu pontuei essas situações da creche, que nós queríamos fazer algo além, que a gente queria fazer um atendimento mais priorizado para a creche também, porque quando eles estão lá, as monitoras fazem um trabalho incrível, né? Eles têm uma rotina, eles têm as atividades, eles se socializam com os outros bebês, eles têm musiquinha, eles têm estimulação, então é um trabalho muito legal. E em casa, isso provavelmente não estava sendo realizado. E aí elas passaram várias orientações, deram muitas dicas, e depois dessa formação, que eu voltei para a escola, e foram surgindo várias ideias, comecei a pesquisar novamente, passei a formação para a direção, tanto para a Carol quanto para a Regiane, e tive algumas ideias e fui repassando para elas. E entre uma das ideias que eu tive, que na verdade eu peguei um pouco da formação, o primeiro passo foi o que eu pensei? Em criar uma rotina semanal, né, na qual, além do roteiro que vem da secretaria, enviar atividades que ocorreriam na creche, como se a criança estivesse na creche. Então, nessa rotina, eu montei, depois eu vou deixar aqui para vocês verem, num próximo vídeo, eu montei, fiz bem legalzinho, fiz por imagem. Então, na segunda-feira tem leitura, na terça-feira tem brincadeira, na quarta-feira tem música, na quinta-feira tem atividade, e na sexta, música novamente. E aí, como que acontece? Como que a gente vem realizando esse trabalho? Na segunda, é contada uma história e enviada pelo grupo no WhatsApp. Na terça, a gente procura realizar uma brincadeira em cima da história. Ou não necessariamente, mas algo curto, algo breve, algo que realmente dê para os pais realizarem, algo fácil, né? E que esteja relacionado ao currículo e, ao mesmo tempo, com a resolução número 2. Porque a resolução número 2 ela é bem clara sobre as propostas de educação infantil no tempo da pandemia. E isso foi muito legal, porque está surgindo resultado. Então, os pais estão enviando vídeos, os pais estão enviando fotos das crianças realizando as atividades e está tendo um envolvimento entre as famílias. É claro, atingimos ainda um público 100%? Não, mas estamos lutando para isso. A gente chama um no WhatsApp particular, a gente chama outro, a gente liga, conversa, explica, mas a mãe vê um mandando foto do filho, aí a outra, você vê que a outra já fica estimulada a enviar foto também. Então, a gente está procurando trabalhar dessa maneira, com atividades mais lúdicas, inclusive até o B1, B2 e principalmente o M1, né? Porque o ano que vem eles serão o próximo M2. Então, esse trabalho a gente vem realizando, as monitoras realizam junto com a gente, de acordo com o que cabe ao cargo delas, e está sendo muito interessante, o retorno está sendo muito bonito de ver. E eu vou deixar também, vou mostrar para vocês algumas fotos, alguns vídeos que nós recebemos de retorno dos pais. E é prazeroso, porque
a gente sentia assim, a creche distante. Por mais que a gente tinha a interação do roteiro, mas não era, a gente não estava tendo esse relacionamento igual o professor tem com a sala de aula. Que a gente está no grupo dos professores, a gente acompanha, né? Que os alunos respondem, por mais que nem maternal não sabe escrever, eles enviam áudio, os pais auxiliam. Então, não tinha essa interação com o M2. Aí teve uma atividade que nós pedimos para os pais mandarem foto das crianças para se apresentarem. Foi muito legal, a gente pediu para eles mostrarem para as crianças, olha, esse é seu amiguinho, esse é o outro amiguinho tal, falando o nome, e assim tá indo. Agora, para esse roteiro, nós vamos enviar junto com o roteiro da secretaria uma rotina, a rotina de casa, igual aquela rotina que as monitoras fazem no setor, para os pais montarem com ele. Então, nós vamos enviá-la impressa, o básico, sabe? Acordar, almoçar, tomar banho, escovar dente, hora de dormir, atividade da escola. E, através disso, para os pais montarem, cada um encaixar na rotina da sua casa, para que eles possam se acostumar, voltar a ter o hábito da creche, não perder o costume, né, que eles tinham já enquanto eles frequentavam o centro infantil. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fico muito feliz de poder trazer isso. É algo que a gente estamos trabalhando ainda. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, eu estou à disposição. E fico muito feliz de estar por aqui e agradeço a todos vocês. Obrigada, Fran, mais uma vez, pela sua riquíssima apresentação, né? Como eu disse no período da manhã, infelizmente eu não pude passar o vídeo porque nós tivemos uns contratempos aqui, não foi possível. Mas o que a Fran fez, nada mais do que isso que a gente discutiu hoje, né? Que quando você está na condição de educador, então você vai trazer situações, vai colocar atividades que possam, de fato, contribuir para o desenvolvimento da linguagem oral da criança. E no caso, né, como nós estamos vivendo esse contexto pandêmico, então, se nós não podemos fazer isso, mas talvez a gente possa encaminhar algumas situações que a família possa exercer e que sejam situações que possam ser, pode ser exercido de modo corriqueiro, né, que não exija um conhecimento técnico mais aprofundado da situação. Então, parabéns mais uma vez a Fran, a diretora Ana Carolina, né? E a vice-diretora também. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com todo o grupo de professores o trabalho que vocês desenvolveram. Gente, eu não vou ter tempo hábil agora para encaminhar, aliás, para passar os outros vídeos. França vai me perdoar, mas eu vou encaminhar para vocês via grupo. Por quê? Porque aqui o prédio vai fechar 4 horas e nós estamos em cima da hora. E daí, senão, a gente vai acabar ficando preso aqui. Ou parte da cidade. E o pessoal fala que só a gente que quer dar formação. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês, de alguma forma, tenham gostado. De alguma forma, essa oficina, ela rendeu mais do que o período da manhã. Coitado do período da manhã, foi prejudicado. Internet que cai, né, vídeo que não roda, tudo aconteceu. Mas, no final das contas, a gente deu conta do negócio. Vocês assinaram a lista?
chat. Está disponibilizando no chat. Ó, o Lucas está disponibilizando agora no chat para vocês, tá? E daí vocês assinem. Caso vocês tenham algum problema, entrem em contato via e-mail com a chefia do setor pedagógico. Fala que já está no chat. Já está no chat. Vocês visualizaram? Para entrar no chat. Entra no chat, acessa o link e daí vocês assinem. Todo esse material desses jogos eu vou encaminhar para os e-mails que vocês deixaram quando vocês fizeram as inscrições e também para as escolas. Combinado? Assim como o vídeo da Fran também. Não esqueça de confirmar a presença. Então, não esqueçam de confirmar a presença, pessoal. E por hoje é isso. Eu agradeço, espero que vocês amanhã participem, porque, na verdade, amanhã vai ser uma continuação dessa oficina de hoje. Vai ser bem interessante também. Tá? Coloquei, tá no link. Ó, tô mandando de novo. O Lucas está mandando de novo, tá, pessoal? Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Espero que o nosso próximo encontro, né, que não será amanhã, talvez outros, seja presencial, porque acho que presencial a gente consegue interagir mais. Mas por hora, muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. O Lucas também está dando tchau para vocês.